que resume muito isso, que é sempre dita, e aliás, quando eu entrevistei ele, puxei logo essa pergunta inicialmente, pelo Hillel Neuer. Hillel Neuer veio aqui, né? É o diretor da ONG UN Watch, que vigia e monitora a ONU e critica aquelas comissões com ditadores que estão falando em defesa de direitos humanos enquanto violam, os direitos humanos nos seus respectivos países. E ele vira para essas pessoas que condenam Israel e fala assim, vocês não são pró-direitos humanos, vocês são anti-Israel. É uma frase que ele usa o tempo todo. Porque você vê muita dessa hipocrisia. E, obviamente, não é que não se possa criticar, se pode, se deve, e muitos judeus e israelenses fazem isso o tempo todo, decisões políticas e militares tomadas durante uma reação militar complexa, ampla, duradoura, etc. Mas que se perca de vista o ataque inicial, todo o drama que foi vivido pelas vítimas e a necessidade de um país pequenininho que precisa colocar o nome fora, né, no mar, porque nem cabe, de se defender contra terroristas que, se não forem capturados ou eliminados, eles vão voltar e vão matar mais milhares de pessoas. Essa perda dessa perspectiva é muito ruim e, de fato, existe uma comoção mundial contra a reação militar de Israel, em nome da defesa dos direitos humanos, em nome dos palestinos, mas você não vê, não só nos outros países, mas você não vê a defesa dos palestinos quando eles são mortos pelos próprios terroristas do Hamas. Como, inclusive, aconteceu depois de uma dessas tréguas, que depois teve o intermédio aí do governo Trump nos Estados Unidos, em que os terroristas do Hamas recuperaram ali alguns territórios, mataram os clãs que são mais rebeldes, que se revoltam contra o grupo. Então, assim, tem muita reação que é anti-Israel, que é antissemita, e é preciso distinguir da crítica legítima que os próprios israelenses e judeus eventualmente fazem ao governo de turno, e existe sempre essa compreensão distorcida de que Israel é monolítica, é um monolito, é um bloco, é uma coisa só. Então você tem o governo do Benjamin Netanyahu, o primeiro-ministro, que é elogiado por segmentos da população, é criticado por outros, às vezes até as pessoas que elogiam criticam uma conduta específica, às vezes até as pessoas que criticam elogiam uma questão específica. Você tem uma divisão dentro da sociedade, tem vários segmentos, tem os judeus que moram em Israel, tem os judeus que moram no restante do mundo, cada um é um indivíduo que tem suas posições políticas diferentes, etc. Essa ideia de Israel, né, povo judeu, como uma coisa só, sempre culpada em razão dos eventuais crimes ou decisões erradas, equivocadas, tomadas por uma pessoa, é algo assim muito singular que acontece com Israel. Você não vê isso nem no caso da Rússia. As pessoas entendem muito bem que é o governo do Vladimir Putin, que é um ditador que manda invadir, etc. A pessoa não associa o povo russo inteiro às decisões do Putin, mas em Israel se associa todo mundo, inclusive fora do país. Uma coisa mais próxima do Brasil, que a Rússia é muito longe. Você tem a esquerda brasileira, depende das relações do Lula com o Trump, né? Hoje eles são cupinchas, né? Mas você não transfere, vamos usar a palavra correta, ódio, ressentimento que você tem contra o Trump, contra a população americana. Como você usou o caso da Rússia, sabe? O que a Rússia está fazendo na Ucrânia são crimes e crimes e crimes de guerra, sabe? Mas você não transfere esse ódio. Sabe, eu não tenho... Sabe, você pega o caso em todos os países do mundo, não existe... Quando você passa a odiar um povo, aí passa a ser um caso de racismo, de não sei o quê. Isso existe em relação... Nós somos muito ativos, especialmente eu, Felipe, em redes sociais. E você também. Quando o cara... Vocês, Caio Blinder é o judeu. Então vocês são responsáveis pelas ações do primeiro-ministro Netanyahu. E seria legítimo, eu dou total legitimidade para um ativista político, se ele marchar contra Israel, achando que Israel faz genocídio e comete crimes de guerra, mas ele também marcha pelos iranianos, você discute com o cara. Você está num terreno legítimo de discussão política. Mas quando ele passa a ser tão seletivo, aí ele perde a total credibilidade moral naquela questão. Mas é isso que caracteriza
o antissemitismo. Claro. Então, qual é a definição desse antissemitismo que praticamente permeia hoje a sociedade no mundo inteiro? É entender e acreditar que os judeus e os israelenses são os responsáveis por esses males. Não são as condições políticas, não são as condições geopolíticas, não são os ataques militares perpetrados contra o Estado de Israel, mas sim um complô internacional que envolve os judeus com essas propostas maléficas que são disseminadas por essa propaganda. Isso envolve também, como o Felipe colocou muito bem, na homogeneização de toda a população, envolve as reações contra Israel e contra a sua população. Então eu, por exemplo, tô vindo agora de Israel, vítima de boicotes acadêmicos. Então, os professores israelenses estão sendo boicotados em congressos. Tem universidades europeias que há anos têm projetos de pesquisa em conjunto com faculdades israelenses. A maioria das pessoas sabe que Israel está na vanguarda das tecnologias, inclusive biotecnologia, em muitos casos pesquisas médicas muito avançadas. Tem universidades europeias que estão abrindo mão da participação dos israelenses nesses projetos, expulsando os professores israelenses de ambientes de pesquisa. Onde isso aconteceu na Rússia, onde isso aconteceu em qualquer outro país do mundo. Boicotes culturais, boicotes esportivos. Exato. Né? E episódios que você repete, aquela coisa que um turista que não precisa nem ser israelense, se ele tem símbolos do judaísmo. Não, agora. Ele acabou de. Ele é em Belo Horizonte, no Carnaval. Não, Belo Rio de Horizonte? Janeiro. É Rio de Janeiro? Rio de Janeiro ou Belo Horizonte? Qual? Um episódio de dois turistas. Gravando conteúdos para eles. Exatamente. No Carnaval agora. Na Espanha, no segundo museu mais importante de Madrid, o Rainha Sofia, uma sobrevivente do Holocausto foi expulsa do museu porque tinha espanhóis que se opunham à presença dela lá. Não tem sintoma de antissemitismo mais claro do que esse. Eu vi uma história incrível. Ontem eu tive uma exibição de um documentário sobre o 7 de outubro, no Antibon. Essa é uma história, eu já conto a história, é muito interessante. Mas o ponto que eu queria chegar, eu não sabia desse episódio, foi incrível. Né? Então, esse documentário, que é uma produção canadense, não é nem israelense, feita sobre um episódio do 7 de outubro, exatamente do 7 de outubro. Aí, o documentário tem as cenas de um resgate de uma família pelo próprio avô das crianças, que era um general importante de Israel, da reserva, tal, não sei o quê. Então, o filme mescla os depoimentos dele, da família, e teve que usar o que todo mundo tem que usar num documentário sobre o 7 de outubro, as imagens filmadas pelos próprios terroristas do Hamas, com suas câmeras filmando os ataques em Israel, nos kibbutzim e nas cidades, né? Aí o festival foi ser exibido no Festival de Toronto, no Canadá, que era uma produção canadense, e teve uma polêmica, ele foi travado de ser exibido por um tempo. O diretor do festival falou, tem um problema aqui de direitos autorais, vocês não pagaram para o Hamas. Então, o Hamas que usou câmeras GoPro para filmar como os terroristas estavam matando, estuprando, fazendo as maiores barbaridades. E o festival alega que eles têm direito a direitos autorais por terem filmado o terrorismo que eles praticaram. Não pode ter um sintoma mais claro de perversidade do que uma cena como essa. E olha, o autoritarismo da esquerda acadêmica às vezes é difícil de ser superado, viu? Isso aí demanda um estudo no mundo inteiro, e esses episódios de antissemitismo é porque a esquerda se radicalizou no antissemitismo, né, nas últimas décadas. Mas é um pessoal que domina a academia como um centro disseminador de ideia que serve, evidentemente, para
se estabelecer as narrativas circulantes e para legitimar as posturas dos partidos, que eles querem que chegue ao poder. E isso faz parte de toda aquela estratégia política da Revolução Cultural, do ideólogo comunista italiano Antonio Gramsci. Eles não deixam que qualquer argumento contrário, que qualquer debate legítimo seja colocado no ambiente universitário, onde, por excelência, o debate deveria acontecer, né? A ponto de você ter o assassinato do Charlie Kirk nos Estados Unidos, celebrado, inclusive, por muitos ativistas. Não é que não ocorra do outro lado, mas é que você tem muitas cátedras dominadas por militantes radicais de esquerda. Obviamente você tem pessoas de esquerda absolutamente capazes de dialogar, conversar, que inclusive criticam esse tipo de autoritarismo, essas tentativas sucessivas de expelir da universidade qualquer pessoa que não reze pela cartilha politicamente correta, que aparentemente engloba atualmente o antissemitismo. Diga, Caio. A ironia é o seguinte: você tem situações, depois do 7 de outubro, nas universidades de elite americana, que você tem muito mais ativismo contra Israel do que contra o governo Trump. Então, é um negócio bizarro. Então, ou seja, você devia canalizar teu vigor, tua energia contra o governo que você abomina no seu país. Você não gosta do Trump, das medidas do Trump, o papel do Trump, o que ele representa, e, no entanto, você canaliza isso contra Israel, e nem no seu próprio... Você não tem manifestação estudantil em larga escala contra o Trump. Você teve em lugares setorizados. Você vai em Minneapolis, teve as ações da Polícia de Imigração, aí sim teria mobilização da população. Mas num campus acadêmico, no campus universitário, não. É sempre, sabe? Inclusive aqui no Brasil. Óbvio. Nós tivemos casos na USP em que nós, da Stand With Us, fomos impedidos de participar de debates acadêmicos. Nós tivemos casos em universidades. Na Universidade de São Paulo, na Faculdade de Direito Largo São Francisco. Aliás, tem um vídeo no meu canal com o corte, que eu peguei um trecho do nosso programa Levante e acrescentei as imagens que o nosso querido Dinho da produção lá do podcast tinha feito nesse evento, que tentaram impedir o André Leicht de falar. E tá com o título para o pessoal ver, só para recomendar, as imagens de intolerância em palestra na USP. Sim. Se você entrar no meu canal, Felipe Moura Brasil, clicar na aba vídeos, descer um pouquinho, tem lá, as imagens de intolerância em palestra na USP. Vale a pena ver, porque é o exemplo disso que a gente está descrevendo aqui, dessa intolerância acadêmica e das pessoas querendo impedir que uma voz dissonante fale no ambiente universitário. E outras universidades aqui no Brasil rompendo acordos acadêmicos com universidades em Israel, Exato. Em detrimento das universidades aqui do Brasil, porque muitas delas poderiam se beneficiar dos avanços tecnológicos israelenses que podem trazer para cá muito desses benefícios. Então, é um tiro no pé e, de novo, reflete essa percepção antissemita de que os israelenses são responsáveis por tudo que de ruim acontece no mundo e pelo fato de terem defendido a sua população, têm que ser reprimidos ao redor do mundo inteiro. Mas, infelizmente, voltando ao tema, que é o tema. O buraco está tão fundo porque nós temos também agora, cada vez mais, a volta do chamado antissemitismo tradicional. Então você viu isso aqui de coisa flagrante agora. É que era legal a gente explicar que muita gente fala, não é antissemitismo, eu sou antisionista. Tá. E aí, atrás desse disfarce, aí, como a gente pode diferenciar uma pessoa que, não sei se existe isso, antissionista para antissemita? Não tem diferença. Essa é a questão. Explica o que é o sionismo. Então você vai... A definição... Porque o Samuel explica. Tá. A definição do sionismo é muito... O que é o sionismo? O sionismo é o direito do povo judeu à autodeterminação no seu lar ancestral. Não em qualquer lugar. No seu lar ancestral. Lá na antiguidade houve um reino judaico independente, os judeus foram derrotados pelos romanos, foram expulsos, viraram uma diáspora e 2000 anos depois, quando os países europeus surgiram como estados independentes, a Europa também não tinha os países que tem hoje no final do século XIX. Você tinha grandes impérios, o Império Alemão, o Império Austro-Húngaro,
o Império Russo, esses impérios desapareceram e no lugar deles surgiram países que tinham populações homogêneas. Estado-nação. E o que os judeus exigiram simplesmente foi o mesmo direito que os europeus adotaram, de criar um Estado independente no seu lar ancestral. E esse movimento se denominou de sionismo. Portanto, se alguém é anti-sionista, ele está negando só aos judeus o direito à autodeterminação. Não nega aos tchecos, não nega aos eslovacos, não nega aos poloneses. Aos palestinos. Não nega aos palestinos. Essa que é a ironia, só né? nega aos judeus o direito à autodeterminação. E lembrando que houve propostas de acomodação com os palestinos quando foi feita a proposta de divisão daquele território para a criação de um Estado árabe e de um Estado judeu. Os judeus eram a maioria da população na área que foi alocada para criar um Estado judeu. A maioria das pessoas ouve falar da questão dos refugiados, de que houve perseguição, mas na área que tinha sido proposta para criar um Estado judeu independente, um pequeno Estado judeu, a maioria da população era de judeus e mesmo essa proposta foi recusada pelos árabes que já tinham uma infinidade de países na região. Então não há diferença entre antisionismo e antissemitismo, porque o antisionismo é negar somente aos judeus o direito à autodeterminação. E aí pode soar mais simpático para quem não conhece a terminologia, para quem não conhece a história, dizer não, eu sou antisionista, eu sou contra a existência do Estado de Israel. Por que contra a existência do Estado de Israel e não contra a existência da Nigéria ou a existência do Sudão? Mas, Samuel, eu acho que você pode fazer um resumo aqui muito breve das datas, das resoluções, inclusive ligadas à ONU, que você conta como houve a oportunidade de os árabes desenvolverem os estados que poderiam resultar no próprio Estado da Palestina, mas se preocuparam em impedir Israel de desenvolver o seu. E depois Israel acabou sendo atacado em razão dessa ânsia de impedir o desenvolvimento de Israel, e Israel acabou até ganhando territórios, mas quando foi atacado? E muita gente agora, 48, por exemplo... Né? 48 já. Já antes de 48. Então, essa cronologia que eu estou pedindo que você faça, que eu sei que você faz bem, e depois até, por exemplo, nas guerras na faixa de Gaza, se atribui, se tenta justificar os atos terroristas do Hamas, na verdade, em Israel, por causa de assentamentos, etc., que nem existiam lá atrás quando Israel era atacado. Então, vamos de novo, nós não temos tempo suficiente para nos aprofundarmos. Para quem tiver interesse, entre lá no site que, no meu caso... Você ainda não se inscreveu? Deu like e comentou? Você tá brincando com o perigo.